Quando Carlos II da Espanha nasceu em 1661, ninguém poderia imaginar que aquele bebê se tornaria um dos reis mais controversos da história europeia. Ele era filho de Filipe IV e Mariana da Áustria, e depois da morte do pai, tornou-se rei ainda criança. Em 1665, Carlos tinha apenas 4 anos, mas havia um problema. O jovem monarca era extremamente frágil. Durante sua vida, sua aparência física chamou a atenção de médicos, diplomatas e artistas da corte. Seus retratos mostram características que, para os padrões da época, eram difíceis de esconder. Um rosto alongado, mandíbula extremamente pronunciada, olhos pesados e uma aparência geral de debilidade. O próprio Museu do Prado descreve Carlos como fraco e doente, observando que seus retratos refletiam o declínio físico associado à longa história de casamentos dentro da dinastia dos Habsburgos. E havia ainda outro problema. Carlos não era apenas um rei doente, ele era o último representante masculino da poderosa linha espanhola dos Habsburgos. Toda a sobrevivência política da dinastia dependia daquele homem. À medida que crescia, começaram a circular explicações cada vez mais estranhas para sua condição. Alguns passaram a chamá-lo de El Hechizado, o enfeitiçado. Para muitos era mais fácil acreditar que alguma força sobrenatural havia atingido o rei do que aceitar que seu próprio corpo carregava as consequências de gerações de problemas familiares. E assim, começou a lenda do rei, que parecia ter nascido condenado. À medida que Carlos II envelhecia, sua aparência se tornava ainda mais marcante. Os pintores oficiais da corte tinham uma tarefa delicada. Precisavam representar o rei como um soberano poderoso sem esconder completamente aquilo que todos já podiam perceber. Juan Carreño de Miranda foi um dos artistas que mais retratou Carlos. Em seus quadros, o rei aparece cercado por símbolos de poder: armadura, espada, cetro, medalhas e o tosão de ouro. Mas o rosto permanecia. O Museu do Prado observa que Carreño precisava equilibrar a idealização oficial do monarca com características físicas que não podiam ser completamente ocultadas. Anos depois, outro pintor, Luca Giordano, foi ainda mais direto. Em um retrato de 1693, o artista não escondeu alguns dos defeitos físicos de Carlos: olhos caídos, nariz proeminente e um prognatismo muito marcado. Para um rei, aquilo era politicamente perigoso, porque um monarca não era apenas um homem. Seu corpo também representava a força da dinastia. E o corpo de Carlos parecia contar uma história diferente. Ele parecia frágil, doente, vulnerável. Enquanto isso, a corte precisava manter a aparência de normalidade. O rei continuava cercado por ouro, criados, religiosos, soldados e cerimônias. Mas por trás da pompa existia uma pergunta cada vez mais difícil de ignorar. Quanto tempo aquele corpo conseguiria continuar sustentando uma coroa? Foi nesse ambiente de doença, medo e pressão política que nasceu o apelido que perseguiria Carlos II pelo resto da vida: El Hechizado, o enfeitiçado. A ideia de que Carlos estava sob algum tipo de influência sobrenatural não surgiu simplesmente porque ele era diferente. Seu estado físico alimentava rumores. Ele sofria de diversos problemas de saúde ao longo da vida e não conseguiu produzir um herdeiro, apesar de seus 2 casamentos. Para uma monarquia europeia do século XVII, isso era uma catástrofe. A sucessão dependia de filhos, e Carlos não conseguia produzi-los. Estudos médicos posteriores tentaram interpretar sua condição de diversas maneiras. Um artigo publicado no International Brazilian Journal of Urology analisou relatos históricos sobre sua saúde e destacou particularmente seus problemas geniturinários e sua incapacidade de gerar um herdeiro. Mas a corte não possuía genética moderna, não conhecia os mecanismos da hereditariedade como conhecemos hoje. Não compreendia plenamente as consequências dos casamentos entre parentes próximos realizados durante gerações. Então surgiram explicações alternativas. Alguns acreditavam em feitiços, outros procuravam culpados,
e o próprio sobrenome dinástico parecia carregar uma espécie de sentença. Carlos continuava sentado no trono, mas pouco a pouco, seu corpo se transformava no maior problema político da Espanha. Cada doença levantava uma nova dúvida. Cada crise lembrava à corte que não havia um herdeiro, e cada ano que passava aproximava a dinastia de seu fim. No final do século XVII, a situação já era desesperadora. Carlos II continuava sendo rei, mas seu corpo estava cada vez mais debilitado. Ele não deixou descendentes, e isso significava que sua morte não seria apenas a morte de um homem, seria o fim de uma dinastia. Carlos morreu em 1º de novembro de 1700, aos 39 anos. Com sua morte terminou a linha espanhola dos Habsburgos, abrindo caminho para uma disputa internacional pelo trono espanhol e para a Guerra da Sucessão Espanhola. E existe um detalhe visual perfeito para encerrarmos essa história. O Museu do Prado conserva o projeto do enorme catafalco construído para as exéquias de Carlos II. Era uma estrutura funerária monumental criada especificamente para as cerimônias após sua morte. O desenho possui símbolos extremamente claros: um relógio de areia, uma ampulheta alada, uma figura com uma foice e até um esqueleto. Tudo lembrava aos espectadores uma mensagem brutal: a morte não respeita reis. O próprio Prado explica que a decoração simbolizava a rapidez da vida e o triunfo da morte sobre todos os homens, independentemente de sua posição social. Carlos II passou a vida cercado pela coroa, pelo ouro e pelo poder dos Habsburgos. Mas nenhum desses símbolos conseguiu salvar a dinastia. Quando seu caixão finalmente foi preparado, a Espanha não perdeu apenas um rei. Perdeu o último Habsburgo espanhol. E o homem que muitos chamaram de elitizado deixou para trás uma das histórias mais perturbadoras da realeza europeia. Não porque tenha sido comprovadamente amaldiçoado, mas porque seu próprio corpo, sua família e sua posição no trono acabaram se transformando em uma tragédia política que nenhum médico, sacerdote ou rei conseguiu impedir.